Amigos, é um prazer estar com todos vocês novamente. Sinto que nos conhecemos pessoalmente. A primeira coleção de CDs de mentalidade fez a diferença na vida de milhares de pessoas. Tenho certeza que este novo material irá proporcionar muita inspiração e conhecimento, o que vai fazer com que o sucesso seja atraído às suas vidas pela pessoa que vocês irão se tornar. Desfrutem do banquete de desenvolvimento pessoal. Vamos assentar na primeira fileira do seminário titulado Mentalidade 6. Em ano novo, as pessoas cruzam os dedos e esperam que as coisas mudem. Querem que o governo mude, que seu trabalho mude, que seu chefe mude, pensando que essa é a maneira de mudar sua renda e seu estilo de vida. Querem um país diferente. E não percebem que cada um de nós é que formamos esse país e o tornamos o que ele é. A situação econômica de um país é um reflexo da situação econômica de cada indivíduo desse país. Outros pensam que para que sua situação econômica mude, a situação econômica do Brasil tem que mudar. Muitas pessoas culpam Deus, culpam sua família, culpam sua profissão pela sua situação. E eu penso, para que pôr a culpa na sua profissão? Melhor mude de profissão. Para que pôr a culpa no seu trabalho? Melhor mude de trabalho, não é verdade? Se você não gosta de calor, vá para uma cidade que faça frio. Se você não gosta do frio, vai para uma cidade que faça calor. Se você não gosta do mar, vai para a montanha. Você não é uma árvore para ficar plantada em um só lugar. Você não é uma palmeira que se plantou num lugar e tem que permanecer ali. Você é um ser humano. Você pode mudar. Você escolhe a direção que quiser na vida, fracasso ou sucesso. Porque deixem eu lhes dizer que são dois extremos do mesmo caminho. E você pode caminhar para onde você quiser. Sabedoria, ignorância, saúde, doença. Qual é a direção que você quer tomar? Exercício ou descanso? Que direção vai seguir? Lembre-se que os dois extremos exigem a mesma determinação, o mesmo foco e a mesma disciplina. O que muda é o resultado. Você quer se tornar sábio? Se conquista página após página. Você não gosta de ler? Começa com uma página todos os dias. Não consegue ler uma página? Inicia com um parágrafo pela manhã e um à noite. E finalmente você vai se tornar o quê? Sábio, pelo efeito acumulativo que isso tem. Essa é a chave. Um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. Jim Rohn dizia, algumas disciplinas repetidas todos os dias. Porém, devem ser disciplinas construtivas, repetidas todos os dias. Porque você pode fumar todos os dias, e gastar dinheiro todos os dias, e comer gordura de forma disciplinada todos os dias, e também vai ter sucesso em ficar doente e pobre. Você não tem que pegar a Bíblia e ler ela inteira num dia, mas você pode fazer o quê? Uma página por dia. Uma página por dia. E em 3 anos, o que vai ter acontecido? Você já terminou de ler a Bíblia. Uma página por dia. Os próximos 3 anos, de qualquer maneira, vão transcorrer. A diferença é se você já leu a Bíblia ou não. Ponto final. Assim mesmo, você deve escolher os 5 livros mais importantes da sua indústria, do seu negócio, e colocar como meta estudar esse material página após página até terminar tudo. Até colocar toda essa informação na sua cabeça. De fato, você poderia ter lido tantas coisas. Poderia ter aprendido a falar uma nova língua, quem sabe? Quantos anos você tem? Quantos livros poderia ter lido? Não é verdade? Como meu mentor dizia, ninguém se torna médico em um dia. São 10 semestres. Ninguém termina o colegial num dia. São 5 anos. Ninguém termina o 2º grau em um dia. São 3 anos. Mas você vai para a escola o quê? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso é o que você deve fazer, simplesmente todos os dias. As pessoas querem que as coisas mudem, mas para que as coisas mudem, você deve mudar. Escrevam ali, a parte mais importante dessa mudança é você. Para que as coisas melhorem, você deve melhorar. Somente quando você mude, então as coisas vão mudar para você. O governo não vai mudar, a crise não vai acabar. Mudar as coisas externas está fora do seu controle. Eu pensava isso. Quando a economia do Equador melhore, então minha economia vai melhorar. E me disseram, não, Pablo, ali não está a chave. Você pode mudar sua economia mesmo que as circunstâncias sejam adversas ou desfavoráveis, mesmo que o país esteja em crise.
A pergunta é: mas é possível criar as suas próprias circunstâncias? A pergunta é: mas é possível criar as suas próprias circunstâncias favoráveis, mesmo que tudo à sua volta esteja desenhado para atrapalhar seus planos de progresso? E me disseram sim. E eu vivi esse processo. Minha renda mudou e o governo continuou igual e inclusive piorou. Minha renda mudou e a economia do Equador continuou igual. Eu mudei e os meus amigos não mudaram. Eu mudei e os meus familiares não mudaram. O ser humano é capaz de passar de centavos a milhões. E tudo começa com uma decisão. É um processo que inicia o dia que você quiser. Pode ser a partir de agora ou daqui a 10 anos. Você pode terminar de escutar este áudio e decidir parar de fumar a partir de hoje. Pode iniciar esse ano novo com o propósito de ler os livros, a partir de hoje. De beber menos álcool, ou começar a fazer exercício, a partir de hoje. Ou na próxima segunda-feira, ou daqui a 3 anos, ou em 10 anos. O processo de mudança leva tempo, mas a sua decisão de mudança é imediata. Coloque pensamentos novos na sua mente, pois quem muda sua maneira de pensar, muda sua maneira de viver. Decida transformar sua vida agora. Os próximos 10 anos vão acontecer e você vai chegar. A pergunta é: aonde? Como vão ser os seus próximos 10 anos? A resposta é: vão ser exatamente iguais aos seus últimos 10 anos. A menos que você comece a fazer alguma coisa diferente. Os próximos 10 anos vão ser o quê? Exatamente iguais. Meu mentor me ensinou isso desde o início. Vamos ter pessoas ficando ricas e vamos ter pessoas ficando pobres. Vamos ter pessoas cantando e pessoas chorando. Vamos ter pessoas nascendo e vamos ter pessoas o quê? Morrendo. Vamos ter crise e vamos ter expansão da economia. Vamos ter abundância e vamos ter escassez. Os próximos 10 anos vão ser exatamente iguais como têm sido nos últimos 6.500 anos de humanidade. Pobres e ricos, gordos e magros, pretos e brancos. Vocês acreditam nisso? Pessoas prosperando e pessoas fracassando. Pessoas conquistando e pessoas culpando. Pessoas fazendo atividade física e outros só olhando. Vão ser exatamente iguais. E a sua vida vai ser exatamente igual. A menos que em algum ponto você diga: chega, eu vou mudar totalmente o curso da minha vida. Hoje eu começo a adotar os novos hábitos. Hoje eu começo a poupar dinheiro. Hoje eu começo a correr todos os dias. Hoje eu desligo a televisão e abro meu primeiro livro. Hoje eu começo o meu processo de mudar a minha maneira única de pensar, o meu sistema de avaliação, as minhas decisões e as minhas conclusões, as minhas metas e o meu plano de vida. Hoje eu vou desenhar novas metas e me inspirar com isso. Entendo que a informação que eu adquiri tem me levado ao lugar errado. Meus resultados são diferentes do que eu desejava. Minha filosofia e minhas decisões erradas estão fazendo estragos em minha vida. Preciso colocar novas ideias e me certificar que são ideias corretas. Somos livres de tomar decisões todos os dias, mas recebemos estímulos de várias fontes que influenciam essas decisões. Podemos ajustar os resultados do nosso futuro se corrigimos as ideias que geram os nossos atos. Nosso futuro é um livro em branco e nós podemos decidir o que escrever nele. Somos os arquitetos do nosso destino. Apesar que eu acredito que Deus já colocou nosso propósito desta vida nos seus planos originais. Cabe a nós executar esse propósito e refinar nosso pensamento para ter uma vida não apenas aceitável, e sim memorável. Essa é a chave, amigos. Você deve começar a fazer as mudanças a partir de hoje. Deve começar a adquirir informação fresca hoje. Informação correta, nova, boa, a partir de hoje. Você não pode se dar o luxo de deixar passar mais 5 anos. Não podemos ser ingênuos e pensar que as coisas vão mudar por acidente ou por casualidade. Pensar que as coisas vão se modificar sozinhas. Escrevam ali, as circunstâncias vão ser as mesmas. Já tivemos abundância e já tivemos crise. As pessoas trabalham e se recuperam para depois se confiar, gastar demais e ficar em problemas novamente.
Tem pessoas ricas que vão ficar pobres e pobres que vão se tornar ricos. As coisas vão continuar exatamente iguais. O dólar sobe e depois cai. A economia se expande e depois se contrai. O ponto é, se com as mesmas circunstâncias tem pessoas ficando ricas, com as mesmas 24 horas e morando no mesmo país, quer dizer então que é possível sim ter os mesmos resultados. Eu também posso conseguir. Eu só preciso modificar minha forma de pensar, meus hábitos e minhas disciplinas. Não preciso mudar o governo, nem os meus pais. E você não precisa mudar a sua esposa ou o seu marido. Não precisa mudar os preços, nem os impostos. Eu sei que é difícil progredir quando tem pessoas negativas morando na mesma casa. Se dormir na mesma cama, então a coisa se complica ainda mais. Só que apesar disso, você pode progredir. Enquanto eles assistem televisão, você escuta seu CD. Enquanto eles perdem tempo com fofocas, você abre seus livros. Enquanto seus amigos tomam uma caipirinha, você participa de mais um treinamento. Os resultados vão chegar. Você está se preparando para um futuro diferente. E então você vai poder ir em muitas boates se quiser ou tomar umas férias com várias caipirinhas se quiser. Mas hoje você paga o pequeno preço pela sua liberdade. A chave é essa. Estamos no mesmo país, com o mesmo trânsito, com as mesmas 24 horas e por que tem ricos e pobres? Qual é a diferença? 24 horas à sua disposição para você ler ou para você assistir televisão, para você descansar ou para você se exercitar, para você trabalhar e produzir ou para você desperdiciar o seu tempo. Quer que as coisas mudem? Você deve mudar. O contrário do sucesso não é o fracasso, e sim a mediocridade e o conformismo. Deixar seus talentos apodrecerem porque não está disposto a descobri-los e usá-los no seu máximo potencial. Existe uma bela história que fala sobre um patrono, dono de uma grande propriedade, que viaja e deixa 3 dos seus servos aos cuidados do seu patrimônio. E deixa também talentos, ou valores a cada um deles. De acordo com o relato, um recebeu 5 talentos, outro 2 e o outro 1. Por que receberam diferente quantidade de talentos é um mistério. Mas está claro que cada um de nós temos algum valor a ser explorado. Quando o patrono voltou, perguntou o que tinha acontecido com esses valores que ele havia deixado para cada um. Então o primeiro respondeu que havia recebido 5 e conseguiu transformar em 10. O patrono falou: "Muito bem, servo bom e fiel." O outro também disse que recebeu 2 e transformou em 4. Porém, o último servo que havia recebido um talento diz que ficou com medo, porque o seu senhor é um homem duro que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso escondeu seu talento na terra. Veja, aqui está o seu talento. O patrão ficou muito zangado e disse: "Servo mau e preguiçoso", e mandou tirar o valor que lhe foi dado e entregar para aquele que tinha 10, porque aquele que tem muito receberá mais ainda. Quem sabe essa seria uma explicação de por que quem tem dinheiro recebe mais dinheiro. E aquele que tem menos, até o que tem pode ser tirado dele por ser preguiçoso. Então mandou jogar esse servo ruim e preguiçoso fora longe das suas terras, na escuridão. Essa história poderia nos ensinar que temos a responsabilidade de multiplicar aquilo que nos foi confiado para cuidar. E quais valores foram confiados para que nós cuidemos? Nosso corpo? Nossa mente, os bens materiais, nosso espírito, as amizades e os relacionamentos que temos? Será que todas essas coisas que nos rodeiam poderiam e deveriam crescer e se multiplicar? Se somos fiéis no pouco, um dia poderemos ser merecedores de muito. A riqueza não é de quem precisa, e sim de quem merece. Se faça merecedor das coisas boas. Procure compensar o seu lado da balança com serviço e as recompensas do outro lado vão aumentar também. Se você pergunta, mas o que eu devo mudar? A sua mentalidade seria uma boa resposta. Quando o resultado é ruim e nós analisamos cada parte do processo, vamos perceber que antes do resultado teve uma ação errada. E antes disso teve um plano a ser executado que era ruim. Vamos verificar também que antes de colocar o plano em ação, tivemos decisões erradas, baseadas em metas que não estavam corretas. E claro, tudo isso veio da mentalidade que você tinha, que é todo aquele acúmulo de informação que você recebeu desde que você nasceu.
Nós já falamos sobre isso na coleção anterior de CDs, mas é importante que repitamos este conceito, pois é chave para você entender que a única saída para mudar o seu futuro é que você inicie seu processo de mudança de sua mentalidade de forma contínua. E ver como isso lhe estimula a ser melhor a cada dia. Refinar seu pensamento e não se preocupar com as circunstâncias. Elas sempre foram duras e vão continuar sendo duras. Não precisa pedir que as coisas sejam mais fáceis. Peça mais força para se preparar e ser melhor a cada dia. Não peça menos problemas. Peça maior habilidade. Não peça melhores circunstâncias. Peça maior sabedoria. Tudo o que acontece na vida tem uma lição que nos permite crescer, evoluir e progredir. Então se certifique de que você tem uma mentalidade correta. Essa é a mudança principal. A seguinte mudança importante é aquilo que você decide cada dia. Essas decisões estão levando sua vida para algum lugar. Verifique se realmente você quer chegar lá. Se certifique de que essas decisões sejam corretas, que te levam a tomar uma ação correta, que te faça agir de forma correta, se expressar corretamente. Mostrar inteligência e sabedoria na maneira de se conduzir. E aqui vem as favoritas do meu mentor. Ele repetia: você deve mudar as suas metas. Você deve mudar as suas metas. Você deve mudar seus hábitos. Teus hábitos, sua rotina diária. Você deve mudar. Você deve mudar seus gostos. Tem gostos corretos e gostos incorretos. Você deve corrigir seus gostos. Imagine que você não gosta de ler. Você deve corrigir isso. Você deve passar da gaveta de não gosto à gaveta de eu gosto e adoro. Que tal corrigir a sua atitude? Essas coisas mudaram a minha vida, amigos. Eu tive que mudar meus desejos. Aprender que nem sempre posso fazer o que eu gosto, mas posso aprender a gostar do que faço, especialmente se é conveniente. O ser humano tem a tendência de gostar daquilo que o destrói. Eu aprendi os livros que devia ler, os cursos que devia tomar, como eu devia falar, como devia vestir, corrigi a minha imagem, aprendi como devia pensar para que minha vida pudesse mudar. Todas essas ideias tiveram um impacto incrível na minha vida e me deu vontade de inspirar a vida de outras pessoas. Me tornei um bom aluno, um estudante dessa matéria chamada sucesso. Você deve fazer a mesma coisa. Mudar seus costumes, se comportar como uma pessoa de sucesso, mudar seu linguajar, falar como uma pessoa educada e bem-sucedida, combinar com o meio ambiente refinado. Tem livros que ensinam todas estas coisas. Como se comportar na mesa, como combinar as cores na sua roupa, como se conduzir em um ambiente empresarial ou de negócios, como manter uma boa conversa com pessoas importantes. Todos esses são temas de estudo. As pessoas de sucesso não fazem as mesmas coisas que as pessoas fracassadas. Eles têm costumes diferentes, hábitos diferentes, comportamento diferente, que os tornam únicos e especiais. A pergunta é: o que você costuma fazer? Em todas as áreas. Como você se alimenta? E a pessoa te diz: com bacon, ovo frito, hambúrguer e batata frita no café da manhã. E você diz: nossa, eu nunca faria uma coisa dessa com meu corpo. E então ele te pergunta: quantas horas por dia você assiste televisão? E você responde: eu não assisto televisão. Ou assisto muito pouco. A maioria são vídeos de treinamento e às vezes filmes em família. Então você pode imaginar como é a vida de uma pessoa que assiste 30 horas de televisão por semana. O engraçado é que são essas mesmas pessoas que às vezes nos dizem que não têm tempo para olhar uma nova oportunidade que poderia mudar completamente a economia da sua casa e dar um melhor estilo de vida para sua família. Então essa pessoa se admira quando pergunta: você poupa em lugar de gastar? Oh, eu faço o contrário. Eu gasto tudo e mais um pouco. Sempre estou sem dinheiro. E assim vai. E pergunta: você usa crédito? Não, claro que não. Eu compro tudo à vista. Não é possível ser rico pagando 2 e 3 vezes o valor das coisas por causa dos juros. Se vocês perceberem, é uma questão de hábitos. Seus hábitos combinam com sucesso ou com fracasso. São essas pequenas coisas que você deve corrigir e que vão fazer uma grande diferença nos seus resultados. De verdade você quer que sua vida mude? Você deve fazer todas estas correções. Tem um curso que em breve vocês vão poder escutar em português, que chama-se As Bases da Riqueza. E ali estão todos os pequenos detalhes que te tornam rico. O que você deveria fazer para ficar rico? Como você deveria usar o seu dinheiro? Como cuidar do seu patrimônio? Como investir?
como negociar e muitas outras coisas mais. Você poderia começar lendo O Homem Mais Rico da Babilônia, por exemplo. Esse livro incrível que vai te ensinar o que fazer com cada moeda que vai para seu bolso. Imagine que você é um bom pai, é um bom vizinho, trabalha duro, mas você não leu os livros que continham as ideias de sucesso. E no fim da sua vida, termina sem dinheiro e lutando para sobreviver. Não seria isso triste? Não dar à sua família o melhor possível só porque ninguém te aconselhou a comprar esse tipo de livros ou escutar este tipo de áudios. Pior ainda, tem gente que compra o livro mas não lê, ou adquire esses CDs e deixa eles bem guardadinhos para eles não pegarem poeira. A informação fica na gaveta, mas não fica na sua cabeça. Os hábitos são como finos cabos de aço que vão engrossando com a repetição. E chega um ponto que são correntes que nos mantêm nos trilhos do rumo certo ou que nos tornam escravos de condutas destrutivas. Substitua hábitos negativos por novos hábitos positivos hoje. Vocês acham que eu mudei minha aparência? Totalmente. Me tornei bem-sucedido e comecei a perceber que os empresários que me rodeiam na área que eu atuo são pessoas que têm cuidado em todas as áreas. Eles cuidam da pele, cuidam do peso, do seu vocabulário, são educados, falam várias línguas, têm bom gosto, têm estilo e sofisticação. Eles cuidam da sua área corporal, assim como cuidam da sua área mental. Têm um estilo de vida único. Para mim isso é incrível, porque eu sonhava com ser parte desse grupo, que parecem estrelas de televisão, com um rosto incrível, tempo para a família, hotéis de luxo e férias incríveis. Eu era um menino de 18 anos de idade, sonhando chegar no topo da escada, nesse 1% da população que desfruta a liberdade econômica. E é assim como funciona. Olha que interessante. É interessante que vocês cheguem perto de uma pessoa de sucesso, de nível social alto, pelo qual vocês sentem admiração, e vão perceber que é diferente de uma pessoa de classe média, que também é diferente de uma pessoa que está começando a fazer carreira numa empresa e os seus ganhos ainda são limitados. Os primeiros cuidam mais aspectos da sua vida. Eles não chegam mais com seu carro sujo, por exemplo. Eles estão com ele limpo. Às vezes tem coisas que não têm a ver somente com dinheiro. Às vezes tem coisas que não têm a ver somente com dinheiro, e sim com uma questão cultural, própria dos níveis de vida, e daquele nível que essa pessoa pertence. Lembram dos costumes? Pois é, cada nível tem seus costumes, seus hábitos e seus gostos. Já dissemos que as coisas se parecem com seus donos. Olhem que interessante, vocês mesmos vão perceber isso. A diferença que existe entre cada nível. Eles se comportam de forma diferente. Eu perguntei para o Eduardo, que foi meu mentor, e se pudéssemos fazer uma lista de transformação total, quais seriam as coisas que deveríamos mudar? E ele diz, você deve mudar sua atitude, você deve mudar seu comportamento, deve mudar seus costumes, todas essas mudanças você deve fazer, todas essas mudanças você deve fazer. Sua forma de pensar, você deve mudar, você deve corrigir isso. Essas são as mudanças a serem feitas, e não são fáceis de fazer. Seria fácil mudar seus gostos? Não é fácil. Não é fácil. Seria fácil mudar seus desejos? Não é fácil. Não é fácil. Seria fácil mudar seus hábitos? Não é fácil. Isso que você tem feito durante anos. Mudar isso não é fácil. Seus hábitos no linguajar, a sua forma única de se expressar, isso não é fácil. Dizem que comer uma maçã todos os dias é um hábito saudável. Seria fácil iniciar com esse hábito? Claro que sim. E por que nós não fazemos? Porque é mais fácil comer um salgado. Seria fácil fazer atividade física? Sim, só que é mais fácil ficar na cama dormindo até mais tarde. Todas as coisas que são fáceis de fazer são mais fáceis de não fazer, e por isso se tornam difíceis. A dificuldade na realidade tem a ver com a nossa própria falta de disciplina e motivação. O sucesso não acontece na hora que você pega uma medalha, ou que você empossa num cargo, ou que você recebe um aumento. O seu sucesso acontece muito antes, nas suas lutas, disciplinando suas decepções, lidando com as suas frustrações e melhorando o tempo todo. Por isso tem pessoas que se perguntam, e por que ele recebeu o cargo e eu não? Deve ser que eles não gostam de mim. Não, ele reúne as características e você não. Mas nós somos iguais. Como pessoas sim, mas em hábitos não. Ele veste melhor do que você, ele fala melhor do que você, ele pensa melhor do que você. Ele tem melhores metas do que as suas.
Ele tem melhores hábitos do que os seus. Ele é pontual, você não. Ah, então é por isso. Sim, é por isso. Ele merece mais do que você. Ele é mais disciplinado do que você. E ali estão as mudanças. Essa lista de mudanças que você deve fazer. E o que mais você deve mudar? Deve mudar hábitos, rotinas, características. Eu era indisciplinado e tive que me tornar disciplinado. Você é desordenado? Agora deve se tornar ordenado. As pessoas de sucesso mostram características de bons administradores, organizados e controlados. Saem de férias, suas reservas estão prontas, são pontuais, chegam com antecedência no aeroporto, está tudo sob controle. Nada de surpresas desagradáveis. Planejamento em cada passo. Versus viver com os dedos cruzados, esperando que tudo dê certo, mas sem fazer nada, sendo positivos, esperando que não cortem seu telefone de casa e sabendo que não pagou essa conta há vários meses. Esperando que seu carro chegue no seu destino quando a luz da reserva de combustível está ligada faz meia hora. Essas pessoas sofrem surpresas desagradáveis. É um estresse desnecessário. Pessoas que vivem com dinheiro do futuro, gastam tudo o que ganham e ainda gastam o do mês que vem e às vezes até o do ano que vem. A chave é controle dos seus gastos, sabedoria na hora de fazer compras. São desejos ou são necessidades? Saber a diferença disso. Não permitam que a falta de controle desequilibre suas vidas. Tem hora de trabalhar e tem hora para descansar. Tem hora de produzir e tem hora para ficar com sua família em casa, dando a atenção que eles merecem. A regra aqui é tempo de qualidade no trabalho e tempo em quantidade em casa. Você tem tudo isso sob controle. Esqueçam do espontâneo. Pelo menos para o negócio, isso não funciona. Você deve controlar a sua agenda do ano todo e saber priorizar as atividades no seu negócio, assim como reservar parte na sua agenda para a sua família. Onde você estará cada dia do ano? É uma boa pergunta. Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer, qual é? Começar o ano com os dedos cruzados e falar que seja o que Deus quiser. Deus te deu o manual de instruções, mas te deu também liberdade, justamente para que seja você quem decida sobre sua conduta. Se sua decisão é ficar na pobreza, ele vai se desapontar, porque ele te deu os recursos e talentos para que você prospere, mas ele não vai interferir nisso. Se você disser, Deus, eu decidi ficar gordo, ele vai olhar como você destrói o templo do Espírito, mas ele não vai interferir. Olha, eu decidi me tornar um líder bem-sucedido. Deus vai olhar as intenções do seu coração para ver se desde essa plataforma de poder, influência e de sucesso, você faz o que é correto aos seus olhos. Deus, eu decidi dar todo aos pobres. Pois bem, será uma decisão que beneficia a muitos. E quem sabe te dê satisfações que o dinheiro não pode. Mas finalmente isso também será uma decisão sua. Sabe que eu quero pegar meu carro e sair pela estrada rumo ao mar? E Deus vai olhar tudo acontecer, mas não é função dele mudar a lei da gravidade para evitar uma consequência lógica da sua conduta, dos seus próprios atos. Não é assim? Você diz, Deus, decidi me tornar sábio, e ele vai ficar feliz de você cumprir com um dos seus provérbios. Sobretudo se você procurar a sabedoria que vem dele. Deus, decidi ter uma conta bancária com muitos milhões. De repente ele pode se perguntar para o quê? Para que juntar todos esses milhões? Mas finalmente ele vai deixar que seu próprio arbítrio decida o que fazer com isso. O problema não é Deus, e sim sua própria ignorância em compreender o seu propósito para a sua vida. Tem gente que fala que tempo é dinheiro, mas na realidade tempo é mais do que isso. Tempo é vida. Você pode ganhar mais dinheiro, mas não pode ganhar mais tempo. Portanto, cuide e valorize cada dia que é colocado à sua disposição. O que você vai fazer com as suas próximas 24 horas? É uma pergunta-chave, porque cada dia somado forma a próxima semana, e semana após semana formam um ano. Assim mesmo, essa somatória de anos é a sua vida. O que você está fazendo com cada dia, com cada semana e com cada ano? Eu decidi fazer esse seminário, mas poderia ter decidido que hoje eu vou jogar futebol. Eu poderia ter decidido isso. Temos liberdade de escolher o que fazer com cada dia. É parte da nossa condição de seres humanos. Claro que sim. Hoje eu vou dançar.
Hoje eu fico assistindo televisão o dia inteiro. Eu podia ter decidido isso, e tem suas consequências. Você decide escutar esses CDs. Pois bem, você receberá a colheita dos seus próprios atos também. Assim você pode desejar que não chova neste final de semana para poder comparecer ao seminário. Mas tem coisas que estão fora do seu controle. Às vezes é um tipo de repetição que se torna convicção em relação a atitudes ou metas. Pode moldar condutas. Comportamentos e resultados, mas nem sempre o que você pedir você vai receber. Às vezes Deus tem uma coisa melhor para você nos seus planos, mas também tem pessoas que pedem descanso, que pedem menos trabalho. É isso que eles pedem. Eles pedem até menos problemas. A chave não é que você peça menos problemas. Escrevam ali, a chave é pedir que você seja capaz de resolvê-los. Como Salomão, que não pediu menos problemas. O que foi que ele pediu? Me torne sábio para guiar o seu povo. E Deus diz, olha o que ele pede. Não pediu riqueza, não pediu nada. Somente pediu o quê? Sabedoria. Olha o que interessante. Sabedoria. E com isso você conquista o quê? Tudo. Você poderia se tornar sábio? Claro que sim. Você poderia se tornar sábio se isso que você pede, se isso que você procura. Bom, então onde está a chave? A chave está em que tipo de alimento você dá à sua mente. Devemos alimentar o nosso corpo? É claro que sim, mas cuidarmos de que esses alimentos sejam nutritivos. Não tem nada pior que uma mente empreendedora com um corpo fraco. Sua mente está pronta para conquistar suas metas, mas o seu corpo não consegue sair da cama. Devemos escolher melhor a nutrição para o nosso corpo, assim como escolhemos a nutrição da nossa mente, as ideias refinadas, uma refeição intelectual que some, que desenvolva o seu ser, que eleve seus pensamentos e que te coloque por encima das pequenas coisas que ocupam o tempo das pessoas de cabeça pequena. Cada mudança que você fizer são pequenos graus no timão do barco da sua vida, que vão fazer com que daqui a 5 ou 10 anos o seu destino seja totalmente diferente. Há quase 20 anos eu mudei uns quantos graus no rumo da minha vida. Um pequeno giro, e comecei a me afastar das rochas do fracasso. Comecei a atrair o tipo de vida que sempre sonhei. E o resultado foi incrível. A mesma coisa vocês podem fazer. E pode ser o dia que vocês decidam, a partir de hoje, se assim quiserem. O dia que vocês quiserem. Então é muito importante a sua mentalidade e sua atitude em relação às circunstâncias, em relação às pessoas, em relação aos ganhos, em relação à sua família, sua atitude em relação ao país. Qual é sua atitude em relação à economia? Aos preços? A sua atitude em relação às críticas? O que você pensa sobre o sucesso? Sua atitude em relação às decepções? Em relação à frustração? Em relação aos seus sonhos, suas metas, seus objetivos de vida, seu plano? O que você pensa sobre sua atividade? Sobre seus resultados? Sobre os negócios? Sobre os empregos? Essas coisas determinam as decisões que você vai tomar amanhã. O que você pensa sobre a aposentadoria? Uma balança mental desequilibrada que pese as ideias de forma errada em relação a estes pontos pode fazer com que sua avaliação das coisas seja errada e te levar a um desastre econômico. Pode te levar ao fracasso em várias áreas da sua vida. Todo afeta todo. Uma decisão errada afeta todas as outras coisas, e uma decisão certa influencia também o resto da sua vida. Adotar um novo hábito positivo numa área influencia na sua facilidade de tornar-se disciplinado e adotar novos hábitos em outras áreas também. Como isso poderia ter um impacto no seu nível de vida? De muitas maneiras. O ser humano se torna aquilo que lê, aquilo que come. É o resultado das pessoas com as quais convive. Vale a pena identificar onde nos encontramos neste momento e imaginar onde vamos chegar. Qual é o resultado final do acúmulo de disciplinas ou de erros que repetimos todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Espere o capítulo de Mentalidade 7.